A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, uma boa noite a todos. Vim aqui fazer um resumo da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2023, o qual tem um tema até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O texto áureo diz assim, a lição 4, de 22 de outubro de 2023, diz missões transculturais no Novo Testamento. Esse é o tema. O texto áureo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática ou aplicada diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu Filho único, o único Filho, um missionário, e da Igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Louvado e engrandecido seja Deus. A leitura bíblica em classe, você que tem a sua Bíblia, está no Evangelho, está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, versículo 1 e 2, e no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 17 ao 20. Tá? Você que tenha uma Bíblia na sua casa, você leia. Então, quero fazer apenas um resumo. Ela tem como palavra-chave o Novo Testamento. Então, nós já vemos, nesse texto áureo, nós já vemos que nós vemos a missão de Deus, a obra transculturais do Antigo Testamento na lição passada, e nessa lição próxima que estamos vendo, que iremos ver, faremos um resumo dela, transculturais do Novo Testamento. Então, Cristo, nós vemos que ele foi o verdadeiro missionário. Então, o amor de Deus é tão imenso que ele não mediu esforço por mim e por você, pecador. Então, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu a vida de seu único Filho para salvar toda a humanidade. Louvado e engrandecido seja Deus. Então, Jesus, aquilo que os apóstolos, aquilo que os profetas não conseguiram fazer, que Israel não fez no Antigo Testamento, eles não conseguiram fazer, Cristo veio fazer, aproximar o pecador de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Através do pecado ali no Jardim do Éden, o homem se afasta, ele se corrompe e se afasta de Deus. Mas Jesus, ele torna a aproximar. Aleluias. Então, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que dá o seu Filho para salvar a humanidade. Diz que Israel falhou, mas Jesus não falhou. Louvado seja Deus. E ainda no primeiro tópico, subtópico 2 e 3, o plano de Deus sempre foi de salvar, de tornar, trazer a humanidade para Deus. Jesus falou assim: tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Aleluias. Então, o plano de Deus sempre foi reaproximar o pecador de Deus através de Cristo Jesus, o maior missionário. Quando nós observamos ali no Evangelho de João, capítulo 4, quando a samaritana ela se aproxima para ter a água, e Jesus diz assim, Jesus vai e pede água e diz para ela que se ela quisesse, ele tinha água viva para dar. Então, ali pelo meio daquilo, Jesus se aproxima da cananeia, e Jesus começa a pregar para ela. E ela vai e prega para o seu povo, para o seu município, o qual também todos se aproximam para ouvir a palavra do reino de Deus. Engrandecido seja Deus. Aleluia. Então, Jesus sendo o maior missionário. Aleluia. Então, no segundo tópico diz assim, missões dos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Jesus como o maior missionário, pregando
o Evangelho, Deus sem fazer acepção de pessoas, pregando a todas as tribos e a todas as nações. Jesus falou assim, Jesus veio para os seus e os seus o não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluias. Missões nos evangelhos. Felipe, ele sendo o primeiro missionário após a morte e ressurreição de Cristo. Felipe ele prega para o etíope. O etíope ele se converte e se batiza. Louvado e engrandecido seja Deus. O Espírito de Deus transporta Felipe até esse etíope, o qual lia no livro do profeta Isaías, mas não entendia o que estava lendo. E Felipe vai e explica para ele a palavra de Deus, prega para ele, ele se converte e é salvo. Louvado seja Deus. Essa é a missão da Igreja de Cristo. Cristo prepara os apóstolos. O Espírito Santo prepara os apóstolos, Paulo e Barnabé, com aquela missão de pregar o Evangelho a todas as nações. Engrandecido seja Deus. Então esse é um resumo dessa lição. Da lição, o qual tem como tema... Ela tem como tema no Novo Testamento, missões transculturais no Novo Testamento. A missão de evangelizar a todas as nações, não importa a língua, a crença, mas que todos voltem e tornem-se para Deus, para que assim, deixando as suas imundícias, os vossos pecados, sejais recebido por Cristo e transformado e mudado em uma nova criatura. Porque foi para isso que Deus... Ele nos chamou para evangelizar e anunciar as boas novas do reino de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, a missão do Evangelho, dos Evangelhos, é anunciar as boas novas do reino de Deus. Essa é a grande comissão, a grande comissão da igreja, que Cristo deixou designado de ir e anunciar o Evangelho a toda a criatura. E que Deus os abençoe. Essa é a vontade de Deus, que toda a criatura seja salva. Deus, ele se interessa pela salvação de toda a humanidade. Por isso que ele deu a vida do único Filho, Jesus Cristo, para salvar a todos, ainda nós sendo pecadores. Deus os abençoe, em nome de Jesus.